Olá, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham no canal da BPE e no canal Paz e Bem. Estamos de volta aqui com Conexões Espiritualidade Crítica. Hoje eu quero comentar uma coisa interessante, que desde que eu comecei a fazer essas lives e os artigos no GGN, que são sempre toda semana do mesmo tema, aliás, o artigo desta semana está aqui embaixo no link para vocês lerem, eu tenho recebido, obviamente, algumas, para não dizer muitas, mensagens raivosas, né? Que diz o seguinte: você está cometendo um absurdo de misturar espiritualidade ou religião com política, ou espiritismo com política, ainda mais, né, sendo uma política da esquerda. Então, é uma coisa bastante problemática isso, porque há pessoas que acham, né, que a política é uma coisa suja, né, que não deve ser tratada, que seria indigna de uma pessoa que seja espiritualizada ou que tenha, ou que siga algum tipo de tradição espiritual, alguma religião. Só que, pessoas queridas, a política organiza o mundo. Nós estamos aqui nesse mundo, aqui e agora, vivemos neste mundo, precisamos trabalhar, sobreviver, e há tantas injustiças, tanta desigualdade, tantas questões que nos amarfanham, que não são necessárias, não seriam necessárias nesta organização do mundo. Nós poderíamos ter uma organização mais justa, mais igualitária, mais fraterna, enfim, sem violência. E isso é tudo uma questão política, é uma questão social, sociopolítica, de como nós pensamos o mundo, de como nós pensamos a economia, os governos ou não governos, né? Para mim não devia nem existir governo. Eu sempre digo que eu sou anarquista, né? As pessoas deviam se organizar livremente em comunidades, em cooperativas. Aí o pessoal fala, mas a cooperativa não dá certo, não deu certo. Por enquanto nada deu certo no mundo, né? Porque também nós não tentamos suficientemente, nós não experimentamos suficientemente, nós não afrontamos o sistema vigente que sempre abafa qualquer experiência alternativa de organização social, seja socialista, anarquista, o que for. Então, é preciso que a gente entenda que se nós queremos, desejamos, pretendemos um mundo melhor, sim, nós precisamos falar de política. Sejamos ou não religiosos, sejamos ou não espiritualistas, sejamos ou não parte de alguma tradição, né, espiritual, a política faz parte da nossa vida diária. Eu colocaria aqui um trecho que eu coloquei no artigo e vou falar do Bertolt Brecht. Bertolt Brecht foi um poeta alemão comunista, né, que viveu, inclusive, atravessou a Segunda Guerra Mundial, e ele dizia o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Então, quer dizer, aquele que não quer se envolver com política, quando eu estou falando de política, não estou falando de política partidária necessariamente. Eu, por exemplo, como anarquista, não acredito muito nesse caminho de partidos, dessa democracia liberal, embora, para quem acredita, seja um caminho válido, né? Todos são caminhos possíveis de transformação e de mudanças necessárias da sociedade. Mas eu não estou falando necessariamente da política partidária, né, dessa que a gente faz, ou que pode ser feita na hora que vai ter uma eleição. Não é isso. A política é uma coisa muito mais ampla. É um pensar sobre a organização da sociedade, é um pensar sobre propostas, militâncias, ideias, né, atitudes, engajamentos que possam
transformar o nosso ambiente, a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo. Enfim, é estar no mundo. E nós estamos no mundo, aqui e agora. E há pessoas que seguem religião que se alienam através da transcendência, né? Se alienam do mundo, se alienam do barro da terra, mas o barro precisa ser pisado, precisa ser cultivado, precisa ser plantado com sementes inovadoras, com sementes que deem frutos e deem árvores frondosas de justiça, de fraternidade. Então, nós não podemos nos escudar, né, numa atitude, digamos, omissa, né, conivente, muitas vezes, silenciosa, diante das injustiças do mundo, porque seguimos alguma tradição espiritual. Aliás, quem entende de fato, profundamente, a essência das religiões, que todas elas pregam valores como compaixão, fraternidade, amor ao próximo e etc., só pode pensar na aplicação desses valores na sociedade. Onde que nós vamos aplicar esses valores? Só que as pessoas entendem que esses valores, muitas vezes, só podem ser aplicados através de um assistencialismo paternalista. Vai lá dar um pão, vai lá dar uma sopa, vai lá, faz alguma coisa para aliviar o sofrimento das pessoas. Só que isso não muda a sociedade, isso não transforma, isso não acaba com a pobreza, com a miséria, com a injustiça, com o fato de que meia dúzia de famílias no mundo, né, possuem a maior parte da riqueza deste mundo e não distribuem, não aplicam, e há tanta gente no mundo passando fome, sem água potável, sem energia elétrica, sem acesso às questões digitais, né? Sem acesso à liberdade, enfim, nós temos tantos problemas no mundo e que o dinheiro desses poucos poderia ser distribuído e aplicado. Isto é uma posição de esquerda. Essa crítica que eu estou fazendo é uma posição de esquerda. Né? É uma posição de esquerda, que não necessariamente implica... As pessoas têm me perguntado, não, mas você é de esquerda, você defende revolução armada? Eu não defendo. Né? As esquerdas são múltiplas, como eu já expliquei aqui. Há diversos tipos de esquerda, né? Socialismo cristão, anarquismo revolucionário, anarquismo punk-anarquismo, comunismo, marxismo, diversos tipos de marxismo, enfim, né? É tudo muito complexo. As pessoas hoje nas redes sociais, elas discutem na base de um pensamento muito raso, muito ralo, sem profundidade, e já vem com agressão e com preconceitos fechados, né, com dogmas fechados, sendo de assuntos que elas nem sequer estudaram e nem sequer sabem do que se trata. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nessas nossas lives, nesses nossos artigos, é tentando clarear um pouco, né, todo esse campo, né, da política, da sociedade, da educação, da espiritualidade, tentando mostrar as conexões, já que o programa chama-se justamente Conexões, também a coluna no jornal GGN também se chama Conexões, exatamente mostrando essas interfaces, essas interconexões dessas diversas abordagens da realidade. A realidade é complexa. A realidade, ela não é rasa, ela não é superficial, ela tem várias camadas. Então, para a gente entender a realidade e atuar sobre ela, nós temos que ter um conhecimento político, por exemplo, geopolítico, de como funcionam as relações entre os países, os países chamados primeiro mundo, os países que dominam o mundo através da guerra, das armas, né? Os países que dominam economicamente o mundo. Enfim, é preciso entender geopolítica, é preciso entender política, a organização social, econômica das sociedades, é preciso entender psicanálise, psicologia, para saber como o ser humano funciona, como que ele adere, como as massas aderem a projetos de fascismo que são contrários aos seus próprios interesses e por que fazem isso. Então, isso está na esfera da psicologia, da psicanálise, dos impulsos mais básicos, mais primitivos do ser humano, que são manipulados pelos ditadores, pelos políticos que manipulam o desejo das massas. Né? Precisamos entender de espiritualidade, sabendo que também temos essa dimensão espiritual que também interfere na nossa organização íntima e social. Então, tudo isso são camadas da realidade.
E que para a gente entender esta realidade e atuar sobre ela, é preciso que a gente estude, que a gente se compenetre, que a gente ouça várias posições, ou seja, não parta já de pressupostos fechados, de dogmas arraigados, de chavõezinhos, né? Quando eu falo, por exemplo, estou falando de esquerda, e as pessoas falam, então você é abortista, então você é a favor, sei lá, do aborto, ou da revolução armada. Gente, não existem cartilhas. Até pode haver pessoas que seguem determinadas cartilhas de direita ou de esquerda. Então, se você é de direita, você é a favor disso, disso, contra isso, isso. Se você é de esquerda, você é a favor disso. Mas não existe isso, né? Eu posso ser de esquerda e ter uma posição diferente, por exemplo, a respeito da Revolução Armada. Eu posso ter uma posição própria em relação ao aborto. Por exemplo, eu sou contra o aborto, mas a favor da descriminalização do aborto. Porque é absurdo que a mulher seja criminalizada, que ela não tenha direito de escolha e que os homens saiam belos e frescos, porque não se faz filho só com a mulher, né? E os homens não são responsabilizados. Aliás, o abandono que existe dos homens em relação aos filhos, então, são problemas complexos que devem ser analisados, discutidos, debatidos e não tomados de maneira radical de um lado ou de outro, né? Teria que termos apoio social à mãe, né? Teríamos que ter prevenção, né, da gravidez, da adolescência. Devíamos que trabalhar a questão do abuso sexual. Quantas meninas de 13, 12, 11 anos são engravidadas pelos próprios familiares? Quer dizer, isso é um absurdo. Depois não se quer que tenha o aborto. Enfim, são tantas questões. Eu estou aqui lançando algumas ideias, alguns problemas, alguns questionamentos, para mostrar para vocês, para aqueles que são raivosos aí na internet, quando a gente fala desses temas, que as coisas são muito mais complexas do que um simples tomar de posição, é isso ou aquilo, é preto ou branco, é certo ou errado. Precisamos discutir, debater, compreender e acolher os problemas humanos. Isto é política. Isto é também uma visão política do mundo. E, desde os gregos, o Aristóteles, o grande filósofo Aristóteles, diz que o homem é um ser político, o ser humano é um ser político. Porque nós não vivemos em sociedade, nós nos organizamos em sociedade. E a política é aquilo, são digamos assim, as estruturas que nos mantêm, né, coesos ou não dentro de uma sociedade. Então, sim, é preciso que tenhamos essa visão, mesmo porque as injustiças que nos assolam, as matanças, as crises climáticas. Por exemplo, nós temos uma questão, nessa semana temos visto direto aí, a matança que existe, um genocídio, um verdadeiro genocídio que existe nas periferias das grandes cidades, como São Paulo, como Rio de Janeiro, de pessoas negras, perpetuando, né, o modelo escravagista e racista que estruturou a nossa sociedade, e que nós continuamos matando os negros, discriminando os negros, dando menos oportunidade aos negros. Isso é uma questão política. É uma questão política. Diga o nosso querido ministro Silvio Almeida, de quem eu sou amiga. Então, sabe, essas coisas todas têm que ser refletidas. Por exemplo, a questão de Gaza, essa matança que está havendo, é uma questão geopolítica. E nós temos que entender o que acontece lá, quais são os interesses de uns de outros, né? Para entendermos a situação e nos posicionarmos firmemente contra o genocídio que está também acontecendo lá. Então, tudo isso são questões que a gente não pode se omitir. Há pessoas, é verdade, que não conseguem, que não têm forças para encarar esses problemas, se escondem, não querem nem ver as notícias, porque se deprimem, porque ficam adoecidas, às vezes, psiquicamente. Então é preciso que a gente se trate emocionalmente, que a gente tenha, inclusive, a espiritualidade ajuda nesse sentido, de a gente ter mais força, de a gente ter mais equilíbrio emocional, serenidade, para que possamos, sim, enfrentar as coisas do mundo e não fujamos, e não nos façamos omissão ou até conivência silenciosa em relação a todas as injustiças que graçam no mundo. Então ficamos por hoje aqui, leiam o nosso artigo lá no Jornal GGN, o link está aqui embaixo, e voltamos na semana que vem com mais um Conexões Espiritualidade Crítica.
Um grande abraço a todos e todas.